Olá, boa noite. Você já ouviu falar que açúcar faz mal para a saúde? Sabe os motivos? Na edição de hoje vamos conversar com duas especialistas para explicar quais são os efeitos dos açúcares industrializados em nossa saúde. O Jornal da UFO começa agora. O Ministério da Saúde firmou acordo com as indústrias para reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos industrializados. A meta é, até 2022, reduzir 144 mil toneladas desse ingrediente nos produtos. Pegue 18 colheres de chá de açúcar. Diminua para 12. Esse é o ponto da receita que o Ministério da Saúde resolveu usar para reduzir a quantidade de açúcar que os brasileiros consomem diariamente. Para isso, o órgão firmou acordo com a indústria brasileira de alimentos. Esta endocrinologista ressalta os alimentos industrializados que contêm bastante açúcar e que não faz bem para a nossa saúde. Refrigerante. Refrigerante é o quê? É água com muito açúcar, né? Aí você muda o refrigerante para o suco industrializado. O suco industrializado é a mesma coisa. Mesmo que ele tenha polpa de fruta natural, ele também é rico em açúcar. Bebidas, bolachas, bolos, achocolatados e produtos lácteos, todos vão perder açúcar. A meta é, até 2022, diminuir 144 mil toneladas daquele ingrediente que muita gente considera ser um vilão. A redução de 18 para 12 colheres, ou 50 gramas, é a meta. Mas o desejo mesmo, segundo o Ministério da Saúde, é que cada brasileiro não consuma mais que 6 colheres de chá de açúcar por dia, ou 25 gramas, até 2022. As bolachas perderão mais de 60% do açúcar que tem hoje. Bebidas açucaradas, quase 35%, e produtos lácteos devem diminuir o açúcar em mais de 50%. Eu acho que tem muita coisa para preocupar, né? Agrotóxico aí, né? Conservante, e certas outras coisas aí que não é só alimentação, né? O povo fica preocupando em tirar açúcar. Acho perfeito, principalmente para mim que tem uma netinha, né? A gente pensa já no futuro dessas crianças e para a gente mesmo. Começar a prevenção, né, do que correr atrás depois do prejuízo, eu acho importantíssimo. Já tiveram países que se taxou, fez uma taxa maior de impostos sobre os produtos industrializados. Se for possível no Brasil, né, taxar mais ainda, e isso já diminuiu o grau de obesidade. E são várias as consequências quando existe o consumo exagerado do açúcar. Indiretamente, o consumo exagerado de açúcar vai levar à obesidade. A obesidade vai levar à pressão alta e ao diabetes. O diabetes vai levar a doenças cardiovasculares, infarto, derrame. Então, o consumo exagerado de nada nessa vida é recomendável, incluindo o consumo exagerado do açúcar simples. Então, tentar moderar. Há 4 anos, Mara resolveu fazer uma mudança radical. Zero açúcar, exatamente. Para ela, não existe mais o açúcar branquinho. Não consome produtos de padaria, mas faz bolo em casa, usando outros tipos de açúcares. Hoje eu só consumo o xilitol. E o stevia também. Quando não tem o xilitol, eu vou para o stevia, mas o principal é o xilitol. Eu adoço meus bolinhos, eu amo um bolo. Assim, eu não fico sem uma sobremesa, eu não fico sem o sabor do açúcar. Eu só troquei o açúcar branco, aquele cristal refinado, por um açúcar mais saudável. Ela conta que não tirou o açúcar da noite para o dia. Foi um processo que valeu a pena. Eu fico assim, gente, por que as pessoas têm uma opção saudável e insistem em comer coisas que vão prejudicar a saúde delas? Eu não entendo, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, é assinar um atestado de obesidade, de doença lá na frente, né? Por que não começar agora saudável? Vale super a pena, gente. Os exames todos em dia, tudo saudável. O segredo na alimentação é o equilíbrio, assim como na vida, né? Nada que é demais é prazeroso e nada que é de menos também. Então, é o equilíbrio. A gente exagera, na alimentação você exagera um pouquinho aqui, faz uma atividade física maior para compensar. Amanhã você já não consome tanta quantidade e aí vai.
E as convidadas do Jornal da UFO de hoje são a doutora Dáurea Badia, ela é professora titular da Faculdade de Medicina da UFO e médica nutrologista. Bem-vinda, doutora, obrigada pela presença. Eu que agradeço. E também a nutricionista e doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UFO, Isabela Nonato. Boa noite, Isabela, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós vimos então agora há pouco na reportagem essa mudança, né, doutora, que o Ministério da Saúde quer fazer para 2022. É uma mudança que vai ser importante? É suficiente ou não? Como que a senhora avalia? É uma mudança extremamente necessária. Nós temos que a obesidade está crescendo no Brasil, assim como em todo o mundo. E a obesidade, por si só, é uma doença e que está associada a várias outras doenças. Então, é uma situação que nós precisamos trabalhar para o seu controle e a sua resolução. É uma medida que já deveria ter sido adotada há muito tempo para a saúde da população brasileira. Então fica esse alerta, né? Sim, muito necessário. Ótimo. E Isabela, tem gente que não consegue ficar sem açúcar. Como que faz? Realmente faz mal à saúde? Tem que viver sem açúcar, zero açúcar, ou pode incluir uma taxa? Como que fica essa questão na dieta? A gente sempre deve procurar os produtos mais naturais. Então, quanto mais natural, quanto menos refinado for esse produto que vai adoçar, mais saudável é, né? Então, a gente deve procurar os orgânicos e os que têm menos refinamento. O Ministério da Saúde, ele diz que até essa quantidade que a gente viu agora na reportagem, de 12 colheres de chá por dia, que ele está tentando mudar para 6 colheres, parece não ser tão prejudicial à saúde. É possível que seja incluído na alimentação, mas ainda assim, se a gente conseguir trocar por adoçantes naturais como o xilitol e o estévia, são melhores opções. E é claro que a gente não consegue fazer isso do dia para a noite também, né? Então, uma boa opção para quem pretende tirar o açúcar dos alimentos, principalmente das bebidas, é a gente ir tirando aos poucos. Primeiro a gente troca pelo açúcar mais natural e depois a gente vai tirando aos poucos. Então, reduz para 2 colheres, depois 1 colher e assim vai tirando até ir acostumando com o sabor da bebida. E aí fica mais fácil. Um processo, né? Exatamente. E doutora Dáurea, no caso, para quem então quer seguir esse processo, quer mudar os hábitos alimentares, ter uma vida mais saudável, é importante saber dos efeitos que os açúcares industrializados têm no organismo? São efeitos realmente nocivos? O principal efeito nocivo é o desenvolvimento de obesidade. Esse é o principal efeito nocivo. Nós temos, principalmente nos açúcares mais refinados, uma quantidade muito grande de energia e quando a pessoa consome um alimento rico em açúcar, o organismo dela tem que fazer adaptações metabólicas a curtíssimo prazo para lidar com essa carga excessiva de açúcar. E nós precisamos lembrar que na nossa alimentação nós temos vários carboidratos do tipo amido que se transformam em açúcar no nosso corpo, se transformam em glicose. Então, a nossa necessidade de consumo de açúcar na alimentação é nenhuma. Nós não temos nenhuma necessidade de consumir açúcar na alimentação, né? Se nós aprendermos desde crianças, e vários pediatras têm essa conduta de ensinar a criança a comer a fruta in natura, em tomar o suco sem nada de açúcar para adoçar, é estabelecido um paladar para alimentos menos doces. Isso é um aprendizado. Nós aprendemos de uma forma incorreta, né? E as pessoas cada vez mais necessitam de maiores quantidades de açúcar. Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. A nossa equipe foi saber se os alunos da UFO têm o hábito de consumir açúcar no dia a dia. Olha só.
Atualmente é complicado por conta dos padrões de consumo que a própria indústria põe para a gente, né? Hoje tudo é adicionado de açúcar numa quantidade talvez excessiva que compromete esse consumo. Então, de fato, hoje é bastante complicado ficar sem esse consumo do açúcar de modo excessivo, né? Eu gosto muito de açúcar, mas como eu sou cheerleader, e principalmente em época de pré-campeonato, a gente tem que fazer uma dieta mais balanceada e a gente tem que cortar algumas coisas. Isabela, na reportagem também nós vimos o seguinte, que suco natural, aquele conhecido como integral, seja de laranja, de outros sabores, e os industrializados também podem ter bastante açúcar. Ou não? Pode incluir no dia a dia? É mais difícil, né? Esse suco integral, que ele é classificado com a palavra suco ou 100% integral, ele só tem fruta na composição. O que tem açúcar é aquele que é néctar ou refresco, né? Então, o néctar, ele tem até 40% de suco, que aí seria a fruta, e o restante é água com açúcar ou água com adoçante, né? E outros conservantes. E o refresco, ele tem até 1% de fruta, o restante são aditivos químicos, né? Açúcar ou adoçante. Então, a gente deve tomar muito cuidado com essas bebidas. E outra situação importante, que é para a gente falar também, né, de acordo com a última fala da doutora Dáurea, é sobre a legislação para consumo de açúcar para crianças, né? É proibido o consumo, a recomendação, a indicação de açúcar até os 2 anos de idade. E isso deveria ser mantido depois, né? Então, alguns hábitos de adoçar leite, adoçar mamadeiras, não deveria acontecer, porque é proibido esse uso pelo Ministério da Saúde. E a partir desse ponto, é aquela questão, doutora Dáurea, que os primeiros 1000 dias de vida da criança são muito importantes e o açúcar não deve fazer parte, até mesmo da vida da gestante. As mulheres também podem e devem ter esse cuidado? Na verdade, nenhuma pessoa precisa de açúcar na sua alimentação. Para você ter uma noção, uma xícara de café, a quantidade de açúcar que ela tem corresponde a cerca de 45 calorias. Isso, se transformado em gramas de gordura, a pessoa ganha 5 gramas de gordura por cada xícara de café. Então, se a pessoa tomar 10 xícaras de café por dia, ela está ganhando 50 gramas de gordura naquele dia. Se nós estendermos isso para um mês, para um ano, né, ela pode ganhar vários quilos de peso, né, e de uma forma absolutamente desnecessária. Então, independentemente da fase da vida, seja uma gestação ou não, nenhuma pessoa tem necessidade de açúcar. Nós temos a glicose que o nosso corpo precisa, oriunda de carboidratos do tipo amido, né? O pão, o macarrão, a batata, o cará, a mandioca, o inhame, o milho verde, são excelentes fontes de açúcar para o nosso organismo. Então, esse tipo de glicose já é o suficiente para a gente sobreviver e o organismo estar bem? Exatamente. Exatamente. Ok, daqui a pouco então a gente segue com a nossa conversa. Será que vai ter chuva no fim de semana? Confira na previsão do tempo. Pode falar, né? Em Uberlândia, manhã de sol entre nuvens. A chuva pode chegar na parte da tarde. Máxima de 29 graus e mínima de 20. Patos de Minas tem sábado parcialmente nublado. Os termômetros marcam entre 20 e 29 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é de chuva durante a tarde ou a noite. Máxima de 28 graus e mínima de 20. Em Ituiutaba, o sábado começa ensolarado e pode terminar com chuva. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. Pancadas de chuva em Abadia dos Dourados, a qualquer momento do dia. A temperatura mínima é 20 graus e a máxima pode chegar a 31. Você sabe quais são os tipos de açúcar? Depois do intervalo tem uma reportagem que mostra a diferença entre eles. E se você tem dúvidas sobre o assunto, envie para a gente. Pode ser na página do Facebook da TV Universitária ou pelo WhatsApp. Anota o número 996397880.
Existem vários tipos de açúcar. Qual o mais indicado? Algumas pessoas optam por usar adoçante. Será que é mais saudável? A gente te conta agora. Mascavo, demerara, cristal, refinado. Quanto mais claro, mais aditivos o açúcar tem. E essa é a maior preocupação do açúcar. Porque a gente pensa assim, o açúcar é melhor, o açúcar mascavo é melhor, ele tem mais ferro, ele tem mais nutrientes, mas a gente não consome açúcar pensando no nutriente. A gente consome açúcar pensando no alimento ficar mais palatável, adoçar, enfim. Então, se a gente tem um alimento que tem menos aditivos, menos processamento, aí é muito melhor. Quanto mais branquinho, mais processado ele é. E quanto mais escurinho, melhor ele é. O açúcar mascavo é a melhor opção, mais puro, né? Ele tem um gostinho de rapadura, um gostinho de cana de açúcar mesmo, porque ele é muito mais puro. O demerara é uma opção entre o cristal e o mascavo, porque ele vai ser menos processado do que o cristal e ele não tem um sabor tão intenso quanto o açúcar mascavo. Para a nutricionista, o açúcar não precisa ser vilão. O mais importante é cada um observar seus hábitos e não exagerar. Para isso, é bom lembrar que açúcares também estão em alimentos industrializados. Então, o ideal é ficar de olho nos rótulos. As pessoas confundem e olham só lá na informação nutricional a quantidade de carboidrato que tem. E carboidrato é tudo. Então, o alimento tem carboidrato que é naturalmente dele, né? Então, olhar a lista de ingredientes. Quanto mais perto do início a palavra açúcar tiver, maior quantidade ela tá. E mesmo se ela tiver no final, prestar atenção se ela não aparece várias vezes. Porque às vezes eles tentam enganar a gente. E aí coloca 4, 5 vezes a palavra açúcar, coloca outros apelidos para o açúcar. Então, tem que tomar cuidado com isso. Muita gente costuma fazer o seguinte, ó, deixa o açúcar lá do lado, bem de fundo e começa a usar adoçantes. Mas também tem que tomar cuidado com adoçantes, né, Juliana? Como é que é isso? É bem verdade isso, né? As pessoas acham que, não vou consumir açúcar, agora eu quero consumir só adoçante. E o adoçante é químico. É só químico. O açúcar, pelo menos, é um alimento natural, né? Ele é alimento mesmo. O açúcar é produto alimentício. Então, tem que tomar cuidado com qual adoçante você está escolhendo. Porque, assim, tem pessoas que precisam comer adoçante mesmo. Então, o stevia é uma boa opção, o xilitol é uma boa opção. Mas tem alguns, por exemplo, o aspartame, esse sulfato de potássio, o sorbitol. Eles não são tão interessantes assim, porque eles são química pura e, inclusive, tem um limite de consumo. E aí a gente pensa assim, o limite de consumo é alto, eu coloco só 2, 3 gotinhas no meu café. Mas os alimentos industrializados também têm, principalmente os que estão lá, 0% açúcar. Eles têm muito adoçante, então não adianta nada ser 0% açúcar e encher o negócio de adoçante, né? É química pura e química não é legal pra gente. Nesse embate, uma boa saída seria começar a treinar o nosso paladar para gostar menos de doce. É bem isso. E aí, uma coisa importante de falar é que não é proibido gostar de doce e não é errado gostar de doce. Mas a gente precisa se acostumar com o sabor mais natural do alimento. E aí começa desde lá dos 2 anos da criança, se a gente introduz o açúcar antes, o paladar dela já vai ficar viciado naquele doce mesmo, né? Então, treinar o paladar para o alimento mais natural e aos poucos é uma indicação muito boa, porque às vezes a pessoa quer tirar tudo de uma vez e aí ela vai assustar e não vai conseguir manter. Então, se você colocava, sei lá, 3 colheres de açúcar ou 6 gotinhas de adoçante, começa a colocar metade. E aí, no mês que vem, você coloca metade. Quando você perceber, você está consumindo muito menos do que você consumia antes e nem sentiu a diferença. Na reportagem foram apresentados, então, vários tipos de açúcar. Um deles também é açúcar de coco, né? Que não entrou ali, mas é uma curiosidade. Isabela, no caso de quem decide por não consumir o açúcar, o adoçante, ele é válido ou não? Em qual caso, por exemplo? Então, ele pode ser válido sim, né? E como a gente comentou aqui agora, então o stevia e o xilitol são os adoçantes mais naturais e que parecem que não são tão prejudiciais à saúde. Essas outras opções de adoçante, eles são prejudiciais à saúde e eles têm até limite de consumo. Então, a gente pode utilizar esses 2 tipos de adoçante que não tem problema. Certo. Doutora Daura, no primeiro bloco foi bem explicado a questão da obesidade relacionada ao açúcar, mas outros problemas de saúde também podem surgir, outros males no organismo, se a pessoa consumir em excesso o açúcar? Bem, a obesidade, eu não gosto de chamar obesidade de problema, eu gosto de chamar obesidade de doença, porque ela é uma doença. Só que se nós analisarmos, a obesidade, ela está
associada a algumas dezenas de outras doenças, mas ela é o ponto de partida, né? E é isso que nós precisamos estar o tempo todo trabalhando para a educação da nossa população, né? Para que as pessoas tenham esse cuidado para obtenção e manutenção do peso corporal ideal. E eu gostaria de chamar a atenção, a Isabela estava comentando a respeito de alguns alimentos que têm uma grande quantidade de açúcar. Quando nós estamos trabalhando no ambulatório e alguns pacientes comentam que consomem suco e falam daquele pozinho colorido que vem num saquinho, todo mundo sabe do que eu estou falando, aquilo lá é um açúcar colorido, né, com aditivos químicos. Do ponto de vista nutricional, tem nada para oferecer para atender às necessidades de nutrientes do nosso corpo, né? E eu acho que tem diferentes maneiras para se parar com o consumo de açúcar. Eu, um dia, decidi que eu ia começar a tomar café sem açúcar e nunca mais tomei café com açúcar. E hoje eu não gosto de café com açúcar, né? É bem legal aquilo que você disse no primeiro bloco, inclusive, né? Que o paladar é adaptável. Exatamente, exatamente. Hoje, por exemplo, quando eu tomo café, eu sinto o sabor do café, né? Mas eu não sinto o sabor do açúcar, que iria distorcer o sabor do café. Certo. No primeiro bloco, a gente também conversou sobre essa nova medida que o Ministério da Saúde prevê para 2022, essa redução de açúcar na produção de alimentos industrializados. Isabela, conta mais para a gente. Vai ser algo obrigatório ou não? O que a gente pode esperar? Então, não é uma medida obrigatória, é uma medida voluntária. Então, foi um acordo entre as indústrias alimentícias e o governo e é voluntário, na verdade, essa redução. E o que é importante a gente falar também é que é uma redução de uma parte do excesso de açúcar desses alimentos. Então, essa quantidade de açúcar que a gente já está comentando, que ela já é muito alta nos alimentos, eles colocaram uma medida que seria adequada, que seria permitida, e aí só esse excesso que é a redução até 2022. Então, por exemplo, de um refrigerante, né, comum, muito consumido, então o excesso seria 10,6 gramas a cada 100 gramas. Acontece que a maior parte dos refrigerantes tem 10,5 gramas. Então, na verdade, eles até nem têm nem teriam essa redução, né, que é voluntária. Então, não tem nenhuma medida corretiva, nem multa, nem advertência, nenhuma medida corretiva. Então, a gente não sabe como que vai ser isso para as indústrias alimentícias. Então, temos que ficar de olho. Temos que ficar de olho. E a regulação também vai ser feita pela Anvisa a cada 2 anos. Vai ser feita a fiscalização para saber o quanto está reduzindo. Então, a próxima fiscalização vai ser em 2020. Então, é muito longo também. É verdade. Para a gente encerrar, doutora, com o passar do tempo, o nosso metabolismo fica um pouco mais lento, né? E se a pessoa, então, ela continua a consumir açúcar e com esse metabolismo mais lento, aí pode sim ter problema com obesidade, quem também sofre de diabetes, fica mais grave ainda o quadro? Na verdade, a questão da obesidade, ela existe à medida que existe um consumo excessivo de açúcar e de outras fontes energéticas, como é o caso das gorduras. E os prejuízos, eles começam à medida que existe o consumo excessivo de açúcar. É lógico que com o aumento da idade e a diminuição do gasto energético, essa pessoa vai ter uma maior tendência para desenvolver obesidade. Mas o prejuízo é desde sempre, é desde que se começou o uso excessivo de açúcar. Então, fico alerta, reduzir açúcar, se possível até cortá-la em qualquer fase da vida, é isso? Exatamente, né? E acho que isso deve ser feito
com outras medidas saudáveis. Nós vimos uma pessoa que deu uma entrevista comentando a respeito de agrotóxico, que também é um prejuízo que nós temos em relação à nossa alimentação e que nós, como população que queremos uma vida saudável, temos que batalhar para que haja uma redução dos agrotóxicos. O açúcar é um outro prejuízo que nós precisamos também batalhar, assim como é o caso do excesso do sal de cozinha. Ok. Hoje, então, sexta-feira, dia de passar as dicas para a gente, né, Júnior Caritel? O que tem de bom para fazer na cidade? Conta para nós. É isso mesmo, Gislene. Boa noite a todas. Boa noite. Bom, hoje é sexta-feira e chegou a hora da agenda cultural. Então, olha só as dicas que separamos para vocês. Hoje tem Banca Noel. O encontro é a partir das 11 da noite, na Avenida João Pinheiro, número 84, no centro de Uberlândia. Sábado tem um recital de alunos. A apresentação é no Teatro de Bolso do Mercado Municipal, às 7 horas da noite. Não perde, não. Para quem gosta de dança, tem a Arte de Dançar da Companhia de Dança El Maroni, a partir das 8 da noite, no Teatro Municipal. E para você que está pensando em ficar em casa, aproveitar o fim de semana mais tranquilo, olha só essas dicas. Bom, hoje eu indicaria o livro O Poder do Subconsciente, que fala um pouco sobre a lei da atração, né? O que a gente deseja e pode trazer para a gente no futuro. Uma dica de hoje é para a gente ler o livro A Revolução Akáshica, que fala, na verdade, sobre a forma de vida na Terra, de uma versão ecológica, um pouco mais filosófica e também traz essa questão religiosa, vale muito a pena. E a Agenda Cultural fica por aqui. Semana que vem tem mais um bom fim de semana e aproveite com moderação. Uma boa noite para vocês, um bom fim de semana. Muito obrigada, Caritel. E também já aproveito para agradecer a presença da professora, doutora Dária. Muito obrigada pela sua presença, todas as informações compartilhadas. Obrigada. Isabela, muito obrigada também pela sua participação aqui no Jornal da UF. Obrigada, mais uma vez. Para você, então, uma ótima noite, um excelente fim de semana. Até mais.